Olá, eu sou João Caboclo e estou tendo a grata satisfação de compartilhar este vídeo que eu espero que vá impactar na vida de muitos profissionais que ainda têm esta dificuldade, este bloqueio para falar em público. Eu trabalho na área de análise de sistemas e nós precisamos muito, em reuniões, estar apresentando nosso ponto de vista, trazendo sugestões e muitas vezes preparar workshops e coisas desse tipo. E enfim, hoje é um valor agregado muito poderoso, muito forte. Além de você ser um especialista no que você possa vir a ser, mas você tem que ter esse skill, este valor adicional, este valor agregado de saber comunicar-se bem e comunicar-se em público. Hoje as grandes empresas são cheias de reuniões e você não pode fugir dessa atividade. Um momento ou outro vai cair para você a responsabilidade de apresentar um projeto, apresentar um resultado. E a finalidade deste vídeo é destacar, trazer pontos importantes para serem considerados, para transformar mesmo, para levar você para outro nível. A mim, para levar para outro nível. Pontos que você nem sabia que existiam ou não dava tanta importância. Eu vou estar trazendo insights que vão melhorar muito o teu nível de apresentação em público. E mesmo se você é daquele que nunca fez apresentação em público, nunca falou em público, este vídeo ele vai ser um atalho, vai te empoderar, vai aumentar tua confiança, tua vontade de fazer, e aí vai estar bem mais perto do sucesso, tranquilo? Bom, como eu já falei, eu sou João Caboclo, atualmente estou morando em Minas Gerais e já estive também, já passei por esta dificuldade de falar em público e superei. E eu gostei tanto disto que eu agora estou compartilhando para ajudar você também a superar esta dificuldade, este desafio, tranquilo? Bom, a princípio, nós temos essa imagem aqui de uma mulher que ela está totalmente resistente a essa possibilidade de falar em público. Opa, eu não. Mas embaixo eu tenho yes, I can. Essa imagenzinha aqui vai estar representando o I, né? Se eu posso falar bem em público, é a alavanca do seu sucesso profissional. Falar bem em público é a alavanca do seu sucesso profissional. Quando você é até um bom técnico, mas você não tem este brilho, esta tranquilidade para falar em público, essa vivacidade, você fica meio que falta alguma coisa, porque você não se destaca, você não está fazendo apresentações dos resultados ou trazendo propostas. Você é importante e traz resultados ali naquele time onde você esteja, mas você nunca aparece para falar em público e para ser notado através desta habilidade de falar em público, tranquilo? Então o título é Dominando a Arte de Falar em Público.
eliminando medos e inibições. Tem o medo e depois tem as inibições ainda. Descobrindo o que nós vamos descobrir agora, você vai descobrir a alegria de saber que é possível fazer apresentações memoráveis. Tranquilo? É possível, mesmo que você não venha se tornar um showman, mas você vai ter a capacidade de trazer palestras e com argumentos, com formas de apresentação convincentes, claras, precisas, através dos detalhes que eu vou passar aqui para você agora. Tranquilo? Fiz aqui uma listazinha com alguns pontos importantes para nós passarmos nesses slides. Preparando o conteúdo, tem que haver uma preparação, um planejamento, uma ordem de prioridade, uma sequência, um encadeamento do tema e subtemas, subtópicos. Então você tem que passar por isso aqui, preparar. A viagem, preparando e priorizando os tópicos, como eu já falei. Preparando o conteúdo, então você tem que ter cuidados com o texto. Quais são os cuidados que você tem que ter com o texto? O perigo de destruir a apresentação por falta de clareza. Então, quanto mais preciso, isso daí envolve até você saber usar a palavra mais adequada para o que você quer expressar, evitando palavras genéricas e coisas desse tipo. Então, perigo de destruir a apresentação por falta de clareza. Considera o contexto para uma abordagem adequada. Isso aqui é muito interessante, vou explicar para vocês. Adequando o seu vocabulário ao público-alvo. Adianta você falar com muita eloquência para um público que não vai estar entendendo. Não adianta você falar tão tecnicamente para um público que não é da sua área, do seu campo, e os termos técnicos que você vai usar, ele não irá compreender. Tudo isso são barreiras na comunicação. Treinando a sua articulação, falando de maneira que agrada aos interlocutores, conquistando os ouvintes através da beleza da sua fala, tom de voz adequado, enfatizando através das figuras de linguagem também, evitando ambiguidades e valorizando a precisão e clareza. Isso aqui é tão importante que, sem precisão e clareza, você pode deixar as pessoas vão sair da tua apresentação com mais dúvidas do que quando chegaram. Postura e expressão corporal, que vai influenciar positiva ou negativamente na sua plateia. Alguns conselhos sobre posturas. Aí depois eu vou mostrar uma sequência de figuras que você vai tirar suas próprias conclusões relativas a posturas dessas imagens. Vícios de linguagens. Gerundismo. Erros gramaticais que desvalorizam o conteúdo da apresentação e também o apresentador. Palavras imprecisas que reduzem a clareza e a concisão da sua mensagem, tá? Precisão na sua mensagem. O trabalho de controle do equilíbrio emocional para você fazer essa apresentação. Alguns exercícios aconselháveis. E superando o medo de falar em público. Just keep it in mind. Apenas mantenha isso na sua mente. Vamos lá? Vamos começar esta viagem. Primeiro, eu quero falar sobre o nível que você está agora e aonde você pode chegar. Então, eu vou ter pessoas em diversos níveis nessa escada. Tem uma pessoa que o mindset dela, o estado mental dela neste momento é: eu não vou fazer. Completamente resistente, colocando a possibilidade de falar em público fora de qualquer possibilidade, descartada.
Outro, ele até tem vontade de fazer, mas ele acha que não consegue, mas ele já subiu um pouquinho, ó, eu não consigo fazer. E interessante isso, porque o nível disso aqui, o impacto dessa palestra vai ser mais ou menos impactante, certo? Eu quero fazer. Aqui o cara, aqui ele não queria fazer, aqui ele já quer fazer. Aqui ele acha que não consegue, mas depois ele sobe para o nível de eu quero. Mesmo achando que não consigo, eu quero. Bem diferente do que eu não vou fazer. Depois que chega no eu quero, surge a primeira pergunta: como eu faço? Aí é o ponto de descobertas, de pesquisas, de trocas de ideia, é aí onde você está crescendo, está desenvolvendo, mudando o seu mindset. Então, preciso despertar em você a vontade de querer fazer e depois de buscar o como eu faço. Que essa mensagem, essa palestra vai estar te ajudando muito neste ponto. Depois que terminar essa palestra, que você já tem uma ideia muito forte de como fazer, eu espero em Deus que fique na sua mente esse estágio: eu vou tentar fazer. Já tive ideia de como eu faço e vou tentar fazer. Eu consigo fazer, eu vou fazer e finalmente sim, eu fiz. Eu espero que esse vídeo, essa mensagem, esta palestra te leve a chegar a este nível. Sim, eu fiz. E depois fazer com satisfação, né? Você ainda vai passar por essas fases, medos, mas você tem que assumir os riscos, saber das possibilidades de falhas, e nas falhas é que você cresce, são pontos de aprendizados que são apresentados, e aí você trabalha em cima deles e você vai ficar mais hábil ainda. Vão surgir dúvidas, vão surgir críticas, horas construtivas, horas não. Rejeição, mas você precisa ter coragem, ter disciplina, enfrentar o sacrifício de pesquisar, de treinar e de superar o próprio medo. Tem que persistir nisto, trabalhar duro, e até alguns momentos à noite que as pessoas estão descansando e você está estudando, praticando, lendo um livro de oratória e sendo fortalecido, tranquilo? Então, esse aqui é o cenário, como está, e onde nós desejamos chegar. Sim, eu fiz sabendo que vamos ter esses pontos de dificuldade, mas que todos são superáveis, tranquilo? Então, rumo ao sucesso. Veja, no slide anterior tinha aquela mulher totalmente resistente para fazer a apresentação, para falar em público, mas depois a pessoa pode chegar aqui num cenário como esse, onde ele está sendo o apresentador aqui. E vejam que aqui é um cenário bem mais profissional, certo? Então você fala aí do lado: yes, I can. Sim, eu posso. Vamos lá. A viagem. Planejando e priorizando os tópicos. Quando nós vamos falar, até falar sobre nós mesmos, que nós nos conhecemos muito profundamente, se nós não tivermos um roteiro, uma ordem de prioridade em termos de importância do que nós queremos falar, provavelmente nós vamos esquecer alguns aspectos importantes e depois vamos comentar: ah, esqueci de falar sobre isto, esqueci de falar sobre aquilo. Eu já passei por essa experiência quando pediram para cada um apresentar-se em um ambiente em que eu estava, e como eu não tinha tópico, eu falei sobre algumas coisas e depois eu lembrei de quando já havia terminado a minha oportunidade, que eu tinha deixado de falar duas coisas que eu achava tão importantes e eu simplesmente não falei porque eu não havia feito um roteiro, um tópico com a prioridade do mais simples para o mais completo, do mais simples para o mais envolvente. É a primeira dica que eu estou te dando. Então, se vai conversar,
Mesmo que seja uma reunião de família, faz uma sequência do que precisa ser conversado. Se vai fazer uma apresentação de colégio, no trabalho, no seu time, faz a lista de tópicos dentro de uma ordem que facilite a compreensão, ok? Então, a maioria das pessoas acha que comunicar é simplesmente dar informações a alguém ou a um grupo de pessoas, mas esse processo é bem mais complexo. Por isto, um dos maiores receios de quem vai dar uma palestra é não conseguir conectar as ideias e aí ser mal entendido. Mas para conectar as ideias, se você tiver um roteiro bem organizado e fluente, as coisas vão acontecer mais naturalmente, tranquilo? Prepare com antecedência o roteiro da sua fala. Isso ajuda a reduzir a sua insegurança e elimina um foco determinante da ansiedade. Quando você diminui a insegurança, você diminui também junto a ansiedade. E isto é conseguido quando você tem uma lista de tópicos em ordem de prioridades e com a fluidez para facilitar o entendimento das pessoas. Ok? Aqui tem alguns exemplos de tópicos: um roteiro de aula, um plano de aula, um roteiro de estudos. Aqui você pode fazer com as coisas mais estilizadas, ou pode fazer com uma faixa de etapas assim, ou dessa maneira, o roteirozinho. Então, se você não tem um roteiro, você já está dificultando a sua atividade, o seu desafio, ok? Preparando o conteúdo, cuidados com o texto. Agora que você já tem um roteiro de tópicos do que você precisa falar, no seu texto, você precisa ser conciso, você precisa não usar palavras genéricas, você precisa de objetividade, ok? Então, o primeiro ponto, clareza e precisão. Clareza é um texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. E a precisão complementa a clareza, tá? Quando o seu texto é claro, o leitor vai entender, compreender de maneira muito mais simples. E essa precisão da palavra, sem você usar termos genéricos, vai trazer o brilhantismo da sua clareza. Ok? Objetividade. Ser objetivo é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Não ser prolixo, né? Não usar frases e palavras desnecessárias que não agregam valor. E às vezes as pessoas usam isso até só para o texto, a mensagem aumentar o tempo de duração daquela mensagem. Mas olha, analisa, essa frase, ela é impactante, ela traz valor agregado, ela muda alguma coisa no meu parágrafo? Se não, tira, arranca de lá. Quando você está fazendo isso, você está aumentando a sua concisão, porque você está trazendo frases e mensagens significantes com menor quantidade de texto. Veja como eles trabalham juntinhos. Para clareza você precisa de precisão, e para conseguir chegar nessa precisão e nessa clareza você tem que ter objetividade. E quando você está tendo essa objetividade, você também traz consigo a concisão, que é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Máximo de informações com mínimo de palavras. Então, para isso, você precisa ser preciso, precisa ser objetivo para você conseguir ser conciso. Coesão e coerência. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases, os parágrafos,
estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Tão gostoso quando você está lendo um livro que termina um parágrafo ou um capítulo e ele já deixa para você aquele gostinho de quero mais para você procurar o próximo parágrafo, e essa cadeia de palavras que permitem fazer a conexão entre parágrafos, entre texto, vai deixando o texto fluir muito naturalmente, e a compreensão também. Então a coesão e coerência é isso. Impessoalidade, conforme esse princípio constitucional de impessoalidade, a administração não deve privilegiar ou prejudicar ninguém, privilegiando o interesse público, apesar de ser escrito por servidor público. Pessoalidade deve expressar a vontade estatal. Então aqui ele está trazendo para um ambiente mais formal, de documentos de repartição pública, essas coisas, mas ele consegue passar a mensagem que, mesmo que estaria sendo dita ali, deve expressar a vontade estatal e não a vontade daquela pessoa que está falando. Quando você não usa impessoalidade, você traz uma carga, você onera você como pessoa, e às vezes isso é possível de fazer sim, quando você quer deixar a sua opinião clara sobre um determinado ponto, sobre um determinado aspecto, ok? Então, primeiro você ordenou os tópicos em ordem de prioridade e facilidade de compreensão. Mas quando você for escrever os seus slides, você tem que estar pensando em escrever com clareza e precisão, seu objetivo, se a frase, o assunto não é pertinente, ou a frase não agrega no contexto, pode cortar. Tem que ser conciso, e você consegue concisão atendendo os dois itens anteriores. Tem que se esforçar para conseguir dar fluidez ao seu texto, à sua conversa, através da ligação entre parágrafos e capítulos e coisas desse tipo. E também tem que procurar ser impessoal, ok? Quando você tem falta de clareza, você pode destruir a sua apresentação. A apresentação até pode ter sido boa. Você pode ser um showman, ter feito as pessoas sorrirem e se sentirem satisfeitas, mas a compreensão não chegou, porque houve muita imprecisão nas suas informações, na maneira de apresentar. Então, mesmo sendo um showman, mesmo você tendo naturalidade, mesmo você fazendo as pessoas se sentirem confortáveis escutando você, no final você pode não passar a mensagem de uma maneira tão perfeita, por falta de clareza. Tranquilo? Então, uns exemplos aqui de imprecisão, falta de clareza. Você perdoaria quem te magoou? Depende. De quê? Depende de quê? O quanto de amor ainda restar em mim e o quanto sincero for o pedido. Então, mas tudo isso é muito impreciso. A vida também. Então veja, quando eu estou num cenário que eu vou perdoar uma pessoa baseado no meu amor, eu tenho que perceber o quanto de amor tenho pelaquela pessoa e qual o nível de sinceridade que essa pessoa teve ao vir pedir esse perdão. A questão é como eu vou conseguir precisar isto. Veja que se você expressar ou apresentar ideia com termos baseados em coisas imprecisas, é difícil de até verificar lá no final os resultados, porque como eu vou ter precisão disto se isso aqui são valores imprecisos? Outro exemplo: quem não tem precisão é vago e indeterminado.
que é impreciso, né? O que não tem uma precisão, o que é vago e indeterminado. É inexato, não é totalmente correto ou rigoroso, e é confuso. Por exemplo, palavras, né? Coisa é o quê? Todos, mas todos quais? A grande maioria. Mas a grande maioria quanto? 70%, 80%? Que grande maioria é essa? Geralmente, mas não é sempre, é geralmente, mas como é que eu vou precisar? Às vezes que acontece para ser esse geralmente. Às vezes, alguns, muitos, muitas vezes, uma parcela significativa, mas que parcela? Quanto? Percentualmente. Grande número, nem sempre. Então, todas essas palavras são palavras que trazem imprecisão e que tornam o teu texto impreciso. O teu texto ele não transmite segurança, confiabilidade, por falta de precisão. Geralmente, a grande maioria dos condôminos apresentam-se, comparecem à reunião do condomínio. Mas a grande maioria quanto? Sei o que, 80%? É uma parcela significativa. Mas o que? E esse último exemplo. O golfinho, né, chega e está recebendo conselho desse. Isso daqui é um desastre que pode acontecer até na equipe de trabalho, em ambiente de trabalho. Né? Pergunta, o que foi? O golfinho aqui está procurando, pedindo a informação. E aí o outro diz, nada. Aí ele, nada? Mas se não foi nada, por que você está acenando para mim? Aí ele vai naquela curiosidade, ter essas interrogações, perguntando o que foi de novo. Aí ele diz, nada. Só que o nada aqui no sentido de coisa alguma, mas era para nadar. Aí o tubarão veio, né, e comeu o bichinho aqui. E depois esse daqui, com muita arrogância, ainda achava que estava se comunicando corretamente e chamou outro de burro. Mas a informação aqui foi imprecisa, incompleta, e não conseguiu tirar o outro de uma situação de perigo, porque a informação foi imprecisa, ok? Agora nós vamos mudar para outra abordagem, que é o seguinte: você deve considerar o contexto para poder fazer uma abordagem adequada. O que é a abordagem adequada? É apresentar o seu produto, os seus argumentos, a sua proposta de uma maneira adequada que facilitem a compreensão do seu público-alvo e que desperte o interesse do seu público-alvo. Vejam este exemplo. A produção de roteiro é sempre importante, um importante aliado para amenizar o medo de falar em público. Então, o mesmo assunto pode ser abordado de diversas maneiras, entende aí? Se um filatelista, né? Filatelista, quando você fala uma palavra dessa, você tem que explicar para o seu público. É a pessoa que faz coleções de selos. Se esse filatelista falar para um grupo de investidores, pessoas que têm dinheiro para gastar e estão querendo investir com a intenção de terem retornos e lucros no futuro, sua abordagem deveria naturalmente ser dirigida para as vantagens do selo como investimento, porque os caras têm dinheiro para investir. Se por outro lado falar para um grupo de jovens estudantes, talvez fosse mais conveniente desenvolver o assunto como sendo um hobby, que possibilita o intercâmbio entre jovens de todo o mundo. Percebeu a diferença?
Se você preparou um material muito interessante, tudo organizado, mas você vai para lá, mas você vai falar para um grupo de jovens que eles não têm dinheiro, não estão pensando em coisas de investimento, não são da área de negócio, e você vem falar de selos como as oportunidades de investimento e de retorno financeiro, ele não vai ter tanta aceitação ou causar tanto impacto como se você falasse abordando o fato de que os selos, ele é um hobby interessante e possibilita o intercâmbio entre jovens de todo o mundo, tal, essas coisas. Mas veja como o inverso também é verdadeiro. Se você for para um grupo de investidores e falar para eles como argumentação que o seu selo vai permitir intercâmbio entre jovens de todo o mundo, o que isso vai despertar? Qual o interesse que vai despertar neles? Então, nesse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, não estou apresentando só questões de ser mais leve para falar em público, mas eu estou falando de você ter um conteúdo poderoso. Conteúdo também poderoso, ok? Então você deve adequar o tema, a abordagem que você vai apresentar de acordo com o seu público-alvo. Muitos oradores, vejo muitos oradores se apresentando sem contextualizar o tema ao perfil dos ouvintes. Não consideram a predominância da faixa etária, nível intelectual, de conhecimento que tenham sobre o tema. Esta falta de adequação pode fazer com que os ouvintes deixem de se interessar pelo tema já nos primeiros instantes. É interessante, né? Porque a coisa mais importante em uma palestra é despertar a atenção e o interesse do público pelo conteúdo que vai ser apresentado. Então, se você contextualiza usando uma abordagem nada a ver com a maioria do seu público-alvo, o povo já perde o interesse logo de comecinho. Nos primeiros 5, 6 minutos, aquilo ali já não interessa para eles. Então, é importante você ver o nível, faixa etária, qual é a área, negócio, saúde, religião, e você contextualizar adequadamente. Também nesse contexto, você vai ter que estar se preocupando com o vocabulário adequado, ok? Ao invés de ardiloso, usar esperto, de balbúrdia, confusão. Dilapidar é o mesmo que destruir. Engodar, mesmo que enganar. Frugal, você pode falar frugal para um grupo de pessoas que 90% deles não vão saber o que é, mas se você falar simples, os 100% saberiam. Então, além de você adequar o texto, você tem que adequar a estratégia ao grupo de pessoas que você vai falar. Você tem que também usar o vocabulário mais adequado possível, ok? Quando eu vou falar para um grupo de especialistas de uma determinada área, eu posso me valer até do vocabulário técnico, com termos técnicos daquela atividade. Essa atitude facilitará a compreensão do público e até projetará uma imagem profissional positiva, né? Portanto, o vocabulário deverá ser sempre escolhido de acordo com a característica predominante da plateia. Aí vai demonstrar que eu tenho mais segurança, porque eu estou falando com os termos técnicos que eles conhecem e coisas desse tipo. Mas também, se você precisar falar um termo técnico que você acha que a sua plateia não conhece, você deve explicar. Erra o orador que não leva em conta esses aspectos. Alguns falam
diante de pessoas leigas, como se estivessem se comunicando com seus pares de profissão. Eu não sou obrigado a entender o vocabulário de um advogado, de um médico, de um tenista e coisas desse tipo. Agora vejam o perigo e quais são as consequências disso. Sem entender o que está sendo transmitido, o público deixa de prestar atenção. A atitude contrária também é negativa, pois se diante de especialistas o vocabulário for muito primário, pode dar a impressão que o orador não pertence àquela atividade ou não tem domínio. Então, outra vez, a dificuldade de comunicação impactando no resultado da tua apresentação, do teu sucesso como apresentador, ok? Treinando a articulação para você falar de uma maneira mais clara, mais agradável, para as pessoas sentirem prazer em estar escutando você ali. Você tem que treinar para falar de uma maneira mais clara, com expressões firmes nas palavras, que então a articulação é importante. Falando de uma maneira que agrade os interlocutores. Se o orador pronunciar bem as palavras, ele vai facilitar a compreensão dos ouvintes e projetará a imagem de alguém bem preparado, com boa formação, conquistando assim, naturalmente, mais credibilidade. É importante, entretanto, que a pronúncia não seja forçada para que não pareça artificial. Esse é o lado positivo. O negativo: se ao contrário, o orador pronunciar mal as palavras, a mensagem talvez não seja bem compreendida, pois os ouvintes necessitam fazer esforço para entender. Consequência: a tendência é que se desinteressem pela apresentação. Leituras em voz alta, gravadas até mesmo com o próprio celular, ajuda a tomar consciência de como as palavras são pronunciadas e aprimoram a articulação dos sons. Então, é extremamente desconfortável quando uma pessoa está falando de uma maneira que as pessoas costumam dizer: não, está falando para si mesma, você não consegue escutar direito, e aí você se esforça para tentar entender, e aí o que vai acontecer é que rapidamente vai perder o interesse mesmo, pelo aquilo que está sendo apresentado. Então você tem que ter uma entonação, uma vivacidade, alguma coisa que desperte os ouvintes, mas que seja natural. Tranquilo? Ainda sobre esse assunto, falar bem não é apenas organizar o conteúdo na mente, é também o cuidado com o tom de voz, que tem grande influência na absorção da informação, como eu acabei de falar. Vê mais informação. Ao falar muito rápido, você pode passar a sensação de estar nervoso e não confiar no que diz. Já uma fala calma, porém firme, transmite confiança e segurança. Então, muitas vezes dá a impressão que você está falando rápido, para você ser dinâmico, para dizer que você está à vontade, mas na verdade pode deixar a impressão que você está nervoso e que não está confiante. Mas se você fala de maneira calma, porém firme, transmite confiabilidade e segurança. Assim,
O ideal é buscar uma voz sem falhas e engasgos, que imponha autoridade sem causar medo e mereça a admiração dos ouvintes. A reação positiva do público diante desses cuidados ajudará você a relaxar e seguir em frente. Então você vai ver altura, volume, ritmo, pausas. Nós vamos falar mais sobre isso. Tom de voz adequado. Ao chegar ao local onde fará a apresentação, o orador deve observar todos os aspectos que influenciarão o resultado da sua exposição. Rapidamente poderá avaliar a acústica da sala, a distância que fica do último ouvinte, se vai ou não usar microfone. A partir desses valores é que vai determinar o volume ideal da voz. Acontece de oradores estarem gritando em ambientes pequenos e outros quase sussurrando em grandes auditórios e sem microfone. São os dois extremos, né? Aí agora veja qual é a consequência. Tudo tem uma consequência, né? Tudo traz benefícios ou consequências. Se os ouvintes tiverem dificuldade para ouvir ou se sentirem agredidos por um volume muito alto, desproporcional ao ambiente, poderão criar resistência e se desinteressar pela apresentação. Então, os extremos não podem. Alto demais, a pessoa vai ficar incomodada, pedindo para sair, pedindo para que aquilo acabe logo. E baixo demais, as pessoas vão se sentir ansiosas, angustiadas, porque querem escutar e não podem. Tá vendo como é importante esse tom adequado da voz? Nesta apresentação, me preocupei por momentos se o conteúdo estava muito longo, mas eu priorizei trazer a informação que vai ajudar na tua transformação, no teu próximo passo, na qualidade e no resultado das tuas apresentações em público. Agora falando sobre postura e expressão corporal. E ela vai influenciar positiva ou negativamente na sua plateia. A postura de uma pessoa durante a apresentação diz muito sobre ela e pode ser determinante para conquistar a adesão do público. Costas curvadas passam uma impressão de descuido, enquanto a postura ereta indica uma pessoa segura, que sabe o que quer da vida. Então, muito agora na era do home office, a pessoa vai fazer apresentações e está muito relaxada, parece menos profissional, embora a pessoa queira dar a impressão que está relaxada. E não é só o público que vai pensar assim. A sua autoconfiança também estará diretamente relacionada à postura assumida. Então veja essas duas posturas, a moça quase se deitando na cadeira, o outro bem à vontade, ali o do meio, mas depois já aparecem três posturas bem mais adequadas. Vejam as três da direita, demonstram bem mais foco, sentido de envolvimento no que está fazendo, mais profissionalismo, e as imagens falam por si. Observe a sua postura. Em pé ou sentado, mantenha a coluna ereta. Não coloque as mãos nos bolsos, costas ou faça um movimento abaixo da linha de cintura e acima da linha da cabeça. Aqui eu tenho um detalhe: mão nos bolsos, nas costas. Se você fizer com um mínimo de ocorrência e de uma maneira natural, porque a naturalidade ela vai contar muito em tudo, né?
Jamais cruze os braços ou se apoie sobre alguma superfície. Você pode fazer isso se você estiver dando um exemplo que precise de se encostar na superfície para facilitar o entendimento da pessoa. Você pode cruzar os braços se você estiver demonstrando qual foi a atitude de uma criança, de um pai, de um aluno que não gostou de uma determinada situação e ele cruzou os braços como que aborrecido com aquilo. Então pode sim, para facilitar a compreensão e o entendimento do que está sendo externado por você. Evite fechar as mãos em punho. Outra vez, se você quer demonstrar força e vigor, vamos em frente. Aí pode sim. Mantenha sempre um sorriso no rosto. Esse sorriso ele abre portas. Mas outra vez, bom senso, se você está falando de alguma coisa triste, de alguma coisa pesarosa, não cabe muito esse sorriso aí no rosto, né? Então vamos ter maturidade. Movimente-se de forma leve, nunca faça movimentos bruscos ou altere o tom da sua voz repentinamente. Até você pode, quando é para destacar alguma coisa ou para animar a sua plateia. Não eleve a sua cabeça para o alto nem para baixo. Olhe diretamente para as pessoas com simpatia e altivez. Isso é, outra vez, o natural, e essa postura é excelente. Mas se você está expressando, tipo, eu estava desanimado e olhei para o céu, para o infinito, para o horizonte, sem saber o que fazer, como que procurasse uma respostas do céu. Então caberia sim você olhar para o alto e olhar para a pessoa entender e para dar força na sua expressividade. Tranquilo? Mais outra vez, veja as imagens sobre postura nessas fotos. Perfeitas, né? Perfeitas. Então, tire suas próprias conclusões. Então eu trouxe aqui a primeira foto, o rapaz passando um lenço na cabeça, suando, preocupado, ansioso, demonstrando que está cheio de medo e insegurança. O outro na segunda foto, meu Deus, e agora? Tenho que iniciar esta mensagem. E as fotos da parte superior sempre apresentam posturas inadequadas. O outro está segurando o microfone ali com as duas mãos com a força, como se o microfone fosse fugir dele. O outro está lendo de uma maneira tão inadequada que perde totalmente o controle com o seu público. Esse rapazinho da camisa quadriculada, essa mão cruzada assim demonstra que ele está reticente e está sabendo que um momento vai ter que levantar a cabeça e começar a falar, mas por ele não iria fazer isso. E linguagem corporal do tímido, aquele está encostado, sem força, desanimado. Mas vejam as fotos do meio e as da parte inferior. Como as pessoas estão com a vivacidade, com um vigor, um dinamismo, e isto vai influenciar positivamente e significantemente nas pessoas que estão recebendo a mensagem, aquela apresentação dela. Então prefiram e busquem a postura das fotos do meio e da inferior, e nunca as fotos do top, do que estão em cima ali, ok? Na inferior ainda tem os gestos e postura, veja. Como facilita a compreensão, a comunicação. Outro ponto, então já estamos terminando.
Vícios de linguagem, prolongamentos e estereótipos de apoio. Então, a pessoa está fazendo uma apresentação e a pessoa está se achando que está muito natural, que está muito à vontade, e ela começa, assim. Isso é complicado, isso vai com 3 momentos que ele devia dar um intervalo para ajudar as pessoas a solidificar na mente a última mensagem recebida, e ele elimina essa pausa com vai ficando horrível, e daqui a pouco ele vai ficar marcado só por esses prolongamentos aí, ok? Os estereótipos de apoio também. Tem pessoas que repetem tanto né, tá, ok, certo, que daqui a pouco você já percebe o momento que ela vai dizer o próprio né, e outras pessoas irão estar preocupadas em contar quantos né essa pessoa disse. Certo, tá, ok. Vai perdendo o brilho, vai perdendo a fluidez, vai perdendo a naturalidade e vai trazendo aspectos negativos para a sua apresentação. Tipo, parece às vezes um bode assim, né? Demais. Então vejam, esses aspectos, eles vão tirar o brilho, vão tirar a fluidez, vão dificultar a compreensão da sua mensagem, e às vezes a pessoa não vai nem prestar atenção na sua próxima mensagem, porque vai estar anotando o último né que você disse e vai tentar adivinhar o momento do seu próprio né. Ou tá, ok, certo, que seja. Então você deve procurar eliminar isso nas suas apresentações para fazer uma coisa com mais qualidade e falar de uma maneira que as pessoas adoram ouvir. Vícios de linguagem, o gerundismo também acontece demais, né? E eles deixam você menos conciso, porque vou estar falando, estarei falando, vou falar, troca vou falar por falarei, vou estar falando, falarei, estarei falando, falarei. Por que tanta palavra e tantas palavras se uma resolve? Vou estar falando, não falarei. Vou falar, falarei. Ok? Estou fazendo um treinamento. Ok? A nível de essa combinação de palavras está errada. Em vez de dizer o problema é a nível de qualidade, diga o problema é de qualidade. O problema é do setor de qualidade. Lembra do que a gente falou? Objetividade, concisão, precisão. Para que dizer a nível de qualidade quando você pode dizer do setor de qualidade? Clareza, objetividade. Então ele apresenta mais aqui palavras imprecisas, onde só pode ser usado para se referir a lugares como acima onde moro, a cidade onde moro, a empresa onde trabalho. Cuidado com frases como o problema de crédito pessoal foi identificado onde deve ser resolvido. Nesse caso, onde está sendo usado de maneira incorreta, pois ele não se refere a um espaço físico. E se preocupa em dar uma aprofundada nessas questões de vícios de linguagens, e você também já vai dar uma melhorada, então evitando esses pontos de prolongamento e estereótipos, e
evitando esses vícios de linguagem, você vai cada vez ficando mais preciso, falando de maneira mais objetiva, concisa e de uma maneira que as pessoas irão adorar escutar. Um exemplo ali: vou estar providenciando seu pagamento. Vou providenciar seu pagamento. Para que estar providenciando, né? Erros gramaticais, eles desvalorizam o conteúdo da sua apresentação e também você como profissional, né? Tipo ali, ó, reforço escolar com 2 S. Inglês não é meu forte, mas português eu destroio. Fui almoçar. Uma coisa bem extrema aí, mas temos que estar atento, porque a consequência será a desvalorização do nosso conteúdo e do nosso conhecimento mesmo como pessoa. Palavras imprecisas, já falei até no começo: coisa, cara, a gente, nós, essa equipezinha que aí desvaloriza, essa listinha, esse processinho, são palavras que tiram o brilho da tua apresentação. Assuma o controle através do equilíbrio emocional. Bom, eu falei vários aspectos sobre como preparar o roteiro em ordem de priorização e do mais simples para o mais complexo. Depois falei sobre fazer a abordagem correta de acordo com o público. Depois expliquei sobre usar o vocabulário correto também para facilitar a compreensão do público. Depois falei sobre articulação, falei sobre volume de voz e assim um conteúdo poderoso para te levar para o próximo nível na qualidade das tuas apresentações. E agora eu vou falar e vou trazer para finalizar aspectos de autocontrole, tá? O equilíbrio emocional, que aparentemente quando você veio para esta mensagem, este vídeo, esta palestra, você achava que iria ser só para essa parte, mas não, eu trouxe conteúdos valorosos para agregar também o conteúdo e a forma de apresentação e também dos teus skills pessoais. Mas agora eu quero trazer algo que vai te ajudar a estar preparado fisicamente e emocionalmente para essa situação. Relaxe e respire. Técnicas de relaxamento antes de uma apresentação pode trazer muitos benefícios. Eu uso bastante. Antes da apresentação, procure se isolar por alguns minutos e fazer uma prática bem simples. Respirar. Preste atenção nesse detalhe. Enquanto a respiração curta e rápida alimenta a ansiedade, uma respiração lenta e profunda gera alterações absolutamente significativas no corpo humano. Ao invés de uma respiração rápida e curta, procura respirar lenta e profundamente. E aí você vai outra vez dominando a situação. Disgusting. A redução, a respiração lenta e profunda, ela ajuda na redução dos batimentos cardíacos e o nível da pressão arterial. Ela provoca e beneficia o relaxamento muscular, traz sensação de tranquilidade e redução da ansiedade também. Oxigena o cérebro para facilitar a conexão das ideias. Se você estiver muito agitado, ansioso, e aí anda aquela história onde diz, deu branco,
porque até o cérebro não funcionou para conectar as ideias corretamente. Então, diminui, desacelera, respira lenta e profundamente, relaxa os ombros e toma controle, toma gerência do momento. Assim, organize-se para esse tempo e evite correrias antes de falar. Alongue-se e prepare o corpo para enfrentar o público de uma forma firme e relaxada. Olha a fotinha ali, ó. O cara tá tenso. E o conselho para ele: pare, inspire, expire e relaxe. É isso que eu deixo para você também, tranquilo? Para se preparar, faça o seguinte exercício: fique em uma posição confortável, inspire devagar, enchendo todo o seu pulmão de ar. Segure o ar por 2 ou 3 segundos e expire de forma lenta. Faça isso até perceber uma diminuição dos seus batimentos cardíacos e da ansiedade, entrando em um estado totalmente relaxado. Tem alguns exemplos de exercício ali. E acho que esse é o último slide, né? Eu estou muito alegre de ter produzido esse material. Eu tenho uma percepção que vai ajudar realmente até pessoas que já têm capacidade de falar em público, mas que podem melhorar e dar um up nesses seus skills, observando esses pontos que eu trouxe aí de insight. E para quem está começando, isso vai ser uma maravilha. Uma maravilha. Porque muito da segurança e da naturalidade que nós temos lá na frente é porque nós confiamos no conteúdo que estamos apresentando e temos domínio sobre ele. E aqui eu te ensinei, te mostrei como a melhor maneira de conseguir isso. Você não deve diminuir-se, deve acreditar em você e enfrentar os seus medos. Você se diminui? Claro. Eu não posso, isso não é para mim. Não, dou conta não. Então você está limitando-se, tá? E você deve superar isso acreditando em vocês e em você, yes I can. E você tem que enfrentar os seus medos, porque os seus medos são os seus pontos de melhoria para crescimento, para superação, para melhoria da autoestima. E quando você não enfrenta esses medos, você fica naquela mesmice, achando até que já topou, você só consegue chegar até ali, você não se respeita. E assim, grandes desafios, eles é uma força motriz para que nós possamos nos sentir valorizados, nos valorizarmos a nós mesmos como pessoa e saber que nós sim podemos, temos determinação, capacidade de superação, foco, entusiasmo e busca para superar os desafios e as dificuldades que a vida poderá apresentar para nós. Não há crescimento sem desafios. Então, se você deseja crescer profissionalmente, tornar-se uma pessoa com maior desenvoltura, com maior impacto no ambiente onde você convive, supere os medos, não se diminua e saiba que você pode. Falta determinação, falta força de vontade, falta foco e entusiasmo para ir lá e superar. Just keep it in mind. Mantenha isso na mente, essas coisas que a gente conversou hoje, né? Observa os seus pontos fortes, strengths, e procura alimentá-los ou fortalecê-los ainda. Observa
weakness, que são as tuas fraquezas e são os teus pontos de melhoria. Você não tem fraquezas, tem pontos de melhoria. Todos nós temos. Então eu tenho que manter e melhorar o que eu já tenho uma capacidade e uma habilidade satisfatória. E os pontos que eu preciso melhorar, eu tenho que focar nele para ser fortalecido naquilo. Opportunities, você tem que ver quais são as oportunidades que você deve aproveitar para trabalhar isto. Então, você tem uma oportunidade para fazer uma apresentação no trabalho, aí você diz, não, eu não vou não, você se esconde, você se omite, você está perdendo a oportunidade. E se você for analisar lá por trás, aí tem o medo, tem a insegurança, tem todas essas coisas que você está sendo dominado por ele, quando na verdade deveria esforçar-se para superar. E threats, que são ameaças, eu não conseguindo dominar esta habilidade e esse conhecimento na minha vida profissional, isso me ameaça em quê? Se alguém souber isto e fizer com mais naturalidade e fizer bem, essa pessoa ameaça a minha caminhada profissional. E assim, onde a sua inabilidade em falar em público te ameaça o teu crescimento profissional, ok? Umas frases em inglês e as you can do it if you believe you can. Você consegue fazer se você acreditar que você pode. Go ahead, segue, vai em frente, go for it, vai lá, levanta, arregaça as mangas e vamos lá fazer. Não se diminua, enfrente os seus medos, acredite em você. You're more powerful than you think. Você é muito mais poderoso e capaz do que você pensa. Tranquilo? E como é que você vai achieve your goals? Como você vai conseguir alcançar esses objetivos? Né? A palavra achieve muito bonita porque são realizações. É quando você conseguiu superar e sair do outro lado com sucesso. Take action, tome iniciativa, try hard, tente muitas vezes e de maneira delicada. Keep practicing, continue praticando e buscando. Explore a different way, procure maneiras diferentes de fazer para você poder melhorar o seu potencial. Ask someone for advice, procure conselhos e orientações de pessoas mais sênior que você. Do your best, tente fazer sempre o seu melhor, se impõe à noite, final de semana, vai lá, está buscando, enquanto as pessoas estão desfocadas, você está focando e procurando o seu melhor. Do your best. Learn how others did. Procura conhecer histórias de pessoas que têm boa capacidade e habilidade de falar em público e procura descobrir como foi que eles fizeram, tal, para você ter como referência. Build upon your strength. Cresça baseado nos seus pontos fortes e vá fortalecendo também as suas fraquezas. Review and fix mistakes. Quando a gente não percebe que temos falhas, porque não fazemos uma revisão ou somos tão arrogantes que achamos que nem precisamos fazer essa revisão ou receber um feedback, nós vamos continuar com os erros, com os mistakes. Então a revisão, pedir um feedback, ser a pessoa aberta para escutar conselhos e sugestões de outros faz parte do crescimento e da caminhada, amém? E por fim, don't give up. Don't give up. Tranquilo? Finalizamos. Espero que esse material seja importante na tua caminhada e vou estar me esforçando para trazer mais conteúdos relevantes para ajudar colegas que, mesmo que eu nem conheça, está lá do outro lado do mundo, noutra cidade, mas está sendo impactado e crescendo, buscando dias melhores. Eu gosto de ajudar
nesse processo de crescimento profissional, ok? Obrigado pelo seu tempo.